Irmãos, eu gostaria de falar um assunto breve. Eu havia feito um vídeo, ficou muito longo, e como o público que me assiste é um público assim mais simples, né? E são humildes, pessoas. Então, eu vou procurar ser bem rápido. E se alguém tiver alguma dúvida ou quiser uma explicação melhor, vocês fazem o seguinte: me mandam um e-mail que aí eu faço um vídeo. Com certeza que vocês vão ouvir o vídeo. Porque não adianta fazer um vídeo aqui de 1 hora, ou de 50 minutos, explicando tudo, detalhes por detalhes, e depois, irmãos, ninguém assiste, entende? Mas eu quero primeiramente deixar claro que o vídeo que eu vou falar aqui é sobre heresia. Eu creio que tem muitas pessoas que nem sabem o que é heresia. Primeiro, irmão, nós que somos cristãos, só há um livro que nós podemos seguir ou se basear. Não é que você não pode ler outro livro teológico que te dá exemplos, não é isso. Mas aquele livro que você vai ler, ele tem que estar de acordo à Bíblia, porque se não tiver, não leia. Tem livros aí que também não dá para ler, tá, irmão? Então, mas para nós seguirmos, para nós termos um segmento de fé saudável, nós não precisamos seguir outras pessoas, quaisquer que sejam. Pode ser quem for, pode ser um doutor, um teólogo, pode ser o que for. Se ele falar alguma coisa contra os ensinamentos bíblicos, não estou falando usos e costumes, tá? Não estou falando do véu, não estou falando de ósculo santo, nada disso. Estou falando daquilo que é bíblico no sentido espiritual, não no sentido de costumes do Oriente Médio. Porque se eu for no Oriente Médio hoje, para vocês terem uma ideia, eu saúdo uma pessoa com ósculo no meio da rua, não tem problema nenhum. Porque isso é costume. Se você for aí em alguns lugares naquela região, vocês vão ver mulheres com um véu na cabeça. Inclusive, não são esses véus que se usam por aqui. Porque para vocês saberem, esses véus que são usados em determinadas igrejas evangélicas não são os véus que o apóstolo Paulo falou. Porque ele estava no Oriente, estava em Corinto, quando ele falou isso. E vocês podem observar que ele falou isso em Corinto. E vocês sabem qual era o véu? É um véu, irmãos, que as mulheres usam, que cobre toda a cabeça a ponto de não ver o cabelo. Isso já era costume. Inclusive existiam maridos, para vocês saberem, já estive lá. Quando chegava um homem visitar a sua casa, ele dava um sinal para sua esposa e ela se entrava no quarto, enquanto o homem estivesse ali. Eu sou testemunha disso, porque eu participei disso. E os véus delas eram véus que cobriam toda a cabeça, não podia nem mostrar o cabelo. Se ela deixasse cair um pouquinho para cá, às vezes era chamada a atenção. E os véus que se usam hoje em determinadas igrejas evangélicas, irmãos, eu não tenho nada contra, isso é um costume. Se é um costume da igreja, não diga você que se não usar o véu a pessoa vai para o inferno. Porque se você falar isso, você está cometendo uma heresia. Só vai para o inferno aquele que não crê em Jesus Cristo como seu Salvador e que não está caminhando em caminhos de idolatria. Certo? Porque se a pessoa estiver lá no caminho da idolatria, adorando ídolos, outros deuses, fazendo oferendas para o próprio Satanás, né? Então, aí a pessoa, logicamente, ela está fora. Isso aí é heresia. Agora, esse véu aí de renda, tudo cheirinho, furinho, faz o seguinte, você está achando que eu estou mentindo? Procura lá na internet, no Google, você entra no Google e coloca lá, véus das Irmãs de Maria. Coloca lá. Aí você vai ver se o seu véu não é igualzinho àquele. Sua igreja nem existia. E o seu véu é igual àquele. Igual. Tem uns até com desenho, com rendas e tudo. Mas, se na sua denominação tem essa doutrina, eu não questiono. Cada um faça
desde o momento que você não recrimine o outro, a outra igreja, que não use, você está livre. Você não pode dizer, se não usar, vai para o inferno. Aonde que você... Mostra para mim nas escrituras, onde está escrito isso. O Senhor Jesus, ele nunca falou isso. Agora você, né? Porque você leu uma parte lá no apóstolo Paulo, você tirou aquele versículo e formou uma doutrina. Isso é uma heresia. Você não pode criar doutrinas a partir de versículos. Você tem que ter o contexto. Você já imaginou se eu fosse criar uma doutrina, além daquela parte que diz, se o teu olho te escandalizar, arranca-o? O que ia ter de gente com um olho só dentro de determinadas igrejas aí, irmão, ia ser demais, né? Isso aí é um escândalo, porque, só para os irmãos saberem, eu vi essa reportagem, existia uma pessoa, não vou citar nomes, né? Que ele estava passando uma tentação, assim, no âmbito sexual, e falavam que aquilo era pecado, que era pecado, que era pecado, e ele não estava mais, saiu fora do domínio, ele entrou dentro de um determinado lugar, pegou uma tesoura e amputou o seu órgão genital, e na hora ele sentiu tanta dor que ele começou a gritar, arrebentaram a porta, estava aquele sangue espirrando para todo lado, chamaram o bombeiro, né? Chamaram os médicos, os bombeiros, não sei se foi ambulância, levaram para o hospital, e ainda conseguiram restaurar, porque estava pendurado assim, conseguiram, perdoa estar falando desse assunto, mas é verdade, eu vi essa reportagem, e depois ele contou lá para o delegado, para as pessoas, por que o senhor fez isso? É porque aonde eu vou, diz que se a pessoa fazer o pecado sexual, vai para o inferno, então eu estou passando uma tentação, acho que ele não era casado, e eu estou com medo de ir para o inferno, então eu fiz isso. Aí foi lá as autoridades naquela denominação. Irmão, o que eu estou falando aconteceu, irmão. Não é que eu estou inventando coisas. Eu não preciso disso. Eu não estou falando nome de igreja nenhuma também. Certo, irmão? E aí foi lá as autoridades, perguntaram para o irmão que estava lá, não sei se era cooperador, se era ancião, sei lá o que era, e ele disse que não é assim, que não é isso que eles ensinam. Ele mentiu ainda, porque era isso que eles ensinavam, sim. Né? Então você vê a que absurdo chega se a pessoa tomar uma decisão isolando um versículo. Eu quero deixar mais um exemplo para vocês antes de entrar nisso. Tem que deixar exemplos. Eu estava aqui, sentado aqui onde eu estou, em Portugal, nessa cadeira, quando meu telefone tocou, de uma irmã lá do Brasil que havia entrado no meu canal. E essa irmã, desesperada, falou para mim, irmão, por favor, eu preciso de ajuda. Eu pensei que era ajuda financeira, eu estou aqui na Europa, de certa forma penso que eu tenho bastante dinheiro, quem sabe. E eu confesso que se eu tivesse, eu ajudaria uma pessoa que está precisando, a gente até sente, ela está precisando mesmo. Se bem que eu nem conhecia, mas se ela está precisando e o meu coração sente alegria, não tem problema, irmão. Quando eu tenho, agora eu não tenho, infelizmente, eu gostaria até de ter. Porém, irmãos, olha o que aconteceu. A ajuda que ela queria era maior do que essa. O marido dela ia se enforcar, irmão. Um rapaz novo, jovem, não vou falar o nome dele, eu tive contato com ele até há pouco tempo, só que eu perdi o número dele. Porque o meu telefone, que aqui chama telemóvel, deu um pane e eu perdi o número desse caro irmão. Ele foi em uma determinada igreja, daquela congregação que ele pertencia, e ele ouviu uma coisa da boca daquele irmão, pregador, totalmente fora, antibíblica, e ele, como ele estava lendo um pouquinho a Bíblia, ele foi pedir uma orientação. Ele foi lá para o irmão e falou, irmão, como é que é assim, assim? O irmão simplesmente olhou para ele e falou para ele assim, irmão, o irmão vem aqui incomodar? O irmão já não escutou a palavra? Não vai para casa, vai orar, irmão. Que Deus te mostra. Eu não sinto de falar nada para o irmão. Ele saiu chorando, tá, irmãos? Chorando. Chegou em casa chorando, a esposa dele, ele já estava meio depressivo, chegou em casa chorando
e disse para a esposa dele que ele ia se suicidar porque Deus não era mais com ele. Então a irmã ficou apavorada porque ele tinha saído e não tinha chegado ainda, e ele disse que ia conseguir uma corda, não sei o que, para se enforcar. E a irmã ficou apavorada, e nesse período a irmã ligou para mim. Olha, irmãos, eu estou falando diante de Deus. Teve até irmãos aqui de Portugal que me ajudou, irmãos da Itália que me ajudaram nesse aspecto, para aconselhar ele. Nós fizemos um telefonema juntos, tipo uma reunião, né, de alguns irmãos que são preparados por Deus, que realmente entendem o que está escrito. Não vão atrás de conversas de pessoas que não têm conhecimento espiritual nem espiritualidade. Que a pessoa não precisa também ser sábio, entender tudo. A pessoa que tiver espiritualidade, nem que não saiba ler, ela vai entender que está errado falar isso. Deu esse recado e acabou, irmão. Falou para um rapaz ir embora e não incomodar. Isso aí é um papel de um presbítero de uma igreja, irmão. Se ele não sabe responder, que seja humilde. Quantas vezes chegaram para mim, eu não estou dizendo que eu sou humilde, mas quantas vezes chegaram para mim perguntando coisas que eu não sabia. E eu consultava outras pessoas. Consultava a Bíblia e depois consultava a pessoa e depois eu ia ver se aquela pessoa que ela falou estava na Bíblia. Porque se não tivesse, eu consultava outra. Porque a gente não é dono da razão. O rapaz ia comprar a corda para se matar. Quando ele chegou em casa, irmão, a esposa dele deu um sinal para mim que ele estava chegando. Eu falei para ela dar um ok, algum sinal no meu zap. Ele nem me conhecia, irmão. Aí eu liguei, falei que queria falar com o esposo dela, ela tinha me falado o nome. Eu falei, irmão, queria falar com o irmão, mas quem é o irmão? Ele falou, o irmão não me conhece, eu moro aqui em Portugal. Mas eu quero dar um conselho para o irmão. Irmão, nunca intente contra a sua própria vida por causa de um homem que te deu um conselho errado. Porque quem morreu na cruz por você foi nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu pela tua alma. Agora você vai tirar a tua vida por causa de um homem comedor de arroz e feijão e que não sabe nem explicar a palavra de Deus? Qual é a tua dúvida? Aí ele começou a chorar. E perguntou para mim, irmão, eu não sou melhor do que ninguém, irmão. Eu não sou nada. Mas por misericórdia, eu tirei a dúvida dele, que era uma coisa simples. Ele falou, irmão, eu ia fazer uma loucura. Eu falei, não faça isso. Se você comprou uma corda, joga lá fora. Usa ela aí para, sei lá, para amarrar alguma coisa, mas não faz isso não, filho. Aí pus ele, a esposa dele, no Viva Voz. Liguei para o irmão da Itália, talvez ele não se lembre. Um amigo meu, liguei para o nosso irmão ancião aqui de Portugal, que agora não está atendendo, o Manuel Sardo, não sei se ele lembra desse detalhe, eu não me lembro se ele atendeu. Sei que nós fizemos ali, cantamos um hino, junto com ele no telefone. Deus deu uma palavra, não sei para quem que foi também, para qual de nós que foi. Ele ouviu a palavra, quando terminou, tudo pelo telefone, irmão. Quando terminou, ele estava liberto. Por quê? Por causa de uma heresia, por causa de uma falta de comunhão de um homem que está na frente do povo. Então você, igreja, você, irmão, não dá ouvido a tudo que você ouve, porque senão você vai afundar. Você tem que dar ouvido na palavra. Duvide até de mim, tá? É fácil, você duvida até de mim. Faz assim, eu falei de 4 de 1 Timóteo. Duvida. Pega a tua Bíblia e vai lá em Timóteo capítulo 4 e vê se não está escrito o que eu falei. Eu só li até o versículo 3. Não, eu li até o versículo 2. Então você vai lá, 4 de 1 Timóteo e vê se não está escrito aquilo que eu falei. Tá bom? Heresia. Tudo que contraria o que está na palavra de Deus. Tudo que contraria Cristo. Tudo que é contra a doutrina de Cristo. Doutrina é doutrina. Usos e costumes não é doutrina. Porque se fosse assim, se usos e costumes fossem assim, irmão, então hoje nós teríamos que usar que nem usava
há milhares de anos lá em Jerusalém, não é? Nós teríamos que usar, porque senão nós não entraríamos no céu. Irmão, nós teríamos que ter sacerdotes, no sentido de vestir aquela roupa sacerdotal com o éfode aqui, com aquelas pedras na frente, se fôssemos seguir usos e costumes da época que faziam parte, sim, de uma doutrina mosaica que Deus havia determinado, mas naquele tempo, hoje não. Naquele tempo era olho por olho, dente por dente. O Senhor Jesus veio e falou: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Irmão, existem muitos tipos de heresia. Se eu for citar aqui, nós vamos muito longe. Existia desde o princípio, irmão. Desde o princípio. Se nós olharmos em... Deixa eu ver se eu vejo aqui alguma coisa, pegando da Bíblia, para não demorar muito, eu vou pegar diretamente aqui, irmãos. Eu vou pegar diretamente aqui. Presta atenção como existia, irmão. Olha, segundo aos Colossenses capítulo 2, está escrito assim, versículo 4. Não acredita em mim, pega a tua Bíblia e vê se está escrito isso que eu vou falar, tá bom? Desculpe o meu jeito, que eu sou meio ousado. E digo isto para que ninguém vos engane. Então para enganar alguém, no meio dos cristãos, tinha que ser cristão. É lógico. Eles já tinham fugido da idolatria, já tinham saído do paganismo. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, quer dizer, estava longe, né? Contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da fé em Cristo. Não estava firme em coisas humanas, estava firme em Cristo. Como vocês receberam do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, sobreedificados nele e confirmados na fé, como fostes ensinados e abundando em ação de graças. Agora veja bem no versículo 8. Tende cuidado que ninguém vos faça presa sua, por meio de vãs filosofias, subtilezas, segundo tradição dos homens, está entendendo? Segundo tradição dos homens, não segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Então tem pessoas que hoje nas suas denominações evangélicas usam tradições do passado. E diz que se você não fazer igual, você vai para o inferno. Eu não estou falando em mandamento. Eu estou falando em torcer a palavra de Deus. Existem igrejas, irmão, não vou citar nomes. Eu vi esses dias uma igreja que tinha lá um pregador que ele ungia. Eu fico até com vergonha de falar isso aqui. A unção do guspe. As pessoas iam lá na frente, ele cuspia na boca da pessoa. Tinha uma outra igreja aí, que eu não vou falar o nome também, que a missionária sentava lá, tirava o chinelo, o sapato, e as pessoas faziam a fila, tinha que beijar o pé dela para ficar curada. Irmãos, e na igreja mesmo que eu pertencia, meu Deus do céu, existia a doutrina da transubstanciação. No momento que o corpo de Cristo, irmãos, ele foi oferecido por nós no Calvário, ele foi oferecido uma vez só. Ele ressuscitou e não precisa mais ser sepultado. Eu não vou levar Cristo ao cativeiro. Porém, numa ceia que eles fazem, acabou a ceia, eles enterram e sepultam o pão. Isso chama a doutrina da transubstanciação, que veio da igreja romana. E não está certo. Então eu tomei Santa Ceia errado? Não. Você tomou em Cristo. Só que agora você já sabe que está errado. Que transubstanciação? Não, porque foi orado, virou o corpo, virou a carne. Aí você está dizendo que aquele pão, literalmente, ele é o corpo. E literalmente, ele é o sangue.
Olha, irmãos, nós temos que ter cuidado. Quando é orado, é orado, aquilo que você participa, sim, aquilo simboliza o corpo, o meu corpo que é dado por vós. E quando participamos do cálice, que muita gente fala que eu também era dessa opinião, mas agora eu entendi pela palavra que não é assim. O cálice, irmão, também é simbólico, né? Porque se nós tivéssemos que tomar, o Senhor Jesus falou assim, quando tomardes deste cálice, então nós tínhamos que tomar a Santa Ceia daquele cálice que estava na mão do Senhor Jesus Cristo. Eu não podia tomar de outro. Mas infelizmente as pessoas, não estou criticando, não estou blasfemando contra o Espírito Santo, estou falando da realidade. Isso é um ato cerimonial para relembrar a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E particularmente, terminou a Santa Ceia, sobrou pão. Aquilo ali é pão. Ele não é carne, ele é pão. Você pode olhar para uma pessoa de idade lá que às vezes não tem nem pão em casa, pegar aquela metade do pão que sobrou e dar para ela. Você está fazendo uma caridade. Aí você vai lá, faz um buraco, enterra o pão, enterra o sangue, está levando Cristo ao vitupério, porque Cristo não pode ser novamente sepultado. Então todo ano você sepulta o corpo de Cristo. Heresia. Irmão, mas Deus já fez tanta obra que o cálice virou sangue. Irmão, isso daí é uma questão de fé. A pessoa está na simplicidade. Irmão, tem coisa que você tem que sentar comigo para nós conversar. Ou manda um e-mail, pega o meu WhatsApp, nós conversamos. Mas uma coisa eu tenho que dizer para você. Nós estamos vivendo em épocas de grande depravação dentro das igrejas. Eu vi uma igreja aí que as pessoas batizavam sem roupa. Agora, esses dias atrás, houve uma igreja, eu não sou homofóbico, eu não sou nada, eu sou um servo de Deus e nós estamos aqui pregamos para quem Deus prepara. Nós não somos pessoas que queremos atacar. Nós temos que ler lá em Apocalipse que os afeminados não herdarão o reino dos céus. Não fui eu que escrevi, e se eu for ler lá, eu vou ler isso. Se quiser me prender, o que eu posso fazer? Eu não vou deixar falar a verdade. Está escrito lá. Agora, se a pessoa converteu. Agora, o que ela faz da vida dela, se ela gostar disso ou gostar daquilo, é problema dela. Eu não vou ficar fazendo pouco caso de ninguém e nem rindo, irmão. Eu acho até isso mal educação. Se a pessoa tem essa queda, então, problema dela. Ela que vai se ver com Deus, não sou eu. Eu não tenho nada que mexer com ela. Agora, uma pessoa montou uma igreja, está no Brasil e até nos Estados Unidos tem uma igreja de pessoas que tem essa queda para o outro gênero. Ela é, vamos supor, masculina, mas ela adota o gênero feminino. E o outro é masculino e quer adotar o gênero feminino, e a outra é feminina, quer adotar o gênero masculino. Problema deles. Eu não estou questionando leis de nação. Eu estou falando a respeito da lei de Deus. Dentro da Bíblia não é permitido. Agora, se os homens não quiserem cumprir a Bíblia, o problema é deles. E eles que não venham querer tirar a nossa Bíblia, porque nós pregamos aquilo que está escrito. Porque existem pessoas também que pregam coisas que nos ofendem. Então eu não estou ofendendo ninguém. Para mim, tanto faz, irmão. A pessoa faz o que quer. A vida é dela. Eu nunca, jamais vou fazer pouco caso se a pessoa tem esse tipo de comportamento. É um comportamento. Eu não sou homofóbico. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho que falar a verdade. A Bíblia diz que não está certo. É a Bíblia que diz, não sou eu. Aí fizeram uma igreja lá para isso. Ia ter a festa do orgulho. Eu não vou falar o resto para não dizer que eu sou homofóbico, tá, irmão? Que eu não sou. Certo? Estou falando para vocês que eu não sou.
Tenho pessoas que eu conheço que são assim, e que eu tenho um diálogo, que eu converso. Lá no Brasil, aqui não, né? Lá no Brasil, tem diálogo. Tinha uma pessoa que, inclusive, ia na igreja que eu ia lá, era assim. Ele veio conversar comigo, que não estava aguentando mais, porque queria sair daquela vida. Eu nunca tratei ele mal. Nunca falei nada, e nem expulsei nada dele. Eu só falei, ó, irmão, um negócio que eu chamava até de irmão. Eu vou orar para você, né? Porque o que eu posso te dizer, né? É só oração. Eu nunca tratei ele mal, não sempre com uma palavra assim, como é que eu posso dizer? Uma palavra de conforto, uma palavra para ver se tirava dele alguma coisa que estava atrapalhando, porque ele não gostava. Eu vou ser bem sincero, ele fazia aquilo e a gente percebia que ele se arrependia depois, ele vinha, e como ele sabia que eu tratava as pessoas assim, todas elas com amor, ele vinha falar comigo. Eu nunca vou tratar ninguém com maldade, nem com desprezo, nem xingar, porque Deus não mandou fazer isso, Deus mandou amar todos, irmão. Independente de sexo, de cor, de gênero. A única coisa que eu sou contra mesmo é pegar uma criancinha pequena e querer ensinar ela já isso daí não está certo, isso aí eu não concordo. Se isso for crime que eu estou falando, eu não concordo, porque a criança, ela tem pai e tem mãe, né? Então ela deve ser educada até uma certa idade pelo pai e pela mãe. E eu acredito que a escola, ela tem que ensinar química, geografia, matemática, ciências. Ela tem que ensinar as coisas da escola e não se meter em coisas familiares e colocar na cabecinha de uma criança inocente para que depois essa criança venha sofrer futuramente, irmãos. Então aconselho os irmãos que estão ouvindo obterem materiais, porque tem gente que pensa que tudo é pecado, né? Então você vai numa livraria evangélica, irmão, compra lá uma Bíblia ilustrada, não tem problema não. Compra lá um... Hoje tem culto na televisão, tudo. Antigamente era tudo pecado, hoje tem culto. Compra lá um... Eu não sei se é DVD, não sei, de filmes, de desenhinhos animados que falam de Davi, que falam de Sansão, para a criança já ir se adaptando. Ensina a criança a orar o Pai Nosso. Não precisa... usa a tua criatividade. Ah, mas aquele desenho vai contar alguma coisa que não tá bem de acordo com a Bíblia. Mas a criança já vai ficar... Ela vai ficar mais interligada com aquilo. Depois, com o crescimento, você vai ensinando. E outra coisa, tem igrejas, irmão, que não ensinam coisa nenhuma para a criança. Eu quero dizer para vocês, vou falar da igreja que eu era, não estou falando mal. Porque eu também era assim. Depois eu comecei a aprender e comecei a mudar. Eu vou falar para vocês, eu comecei a mudar a ponto que quando tinha reunião geral, ia tanta criança, irmão, e vinha até ônibus de fora, porque eu contava histórias para as crianças. Eu fazia como fosse um teatro. Mas no começo não, no começo eu exagerei, porque eu também não tinha conhecimento. Eu não tinha conhecimento. O Senhor foi me iluminando, porque eu crio em Jesus Cristo mesmo, irmão. Eu não cria em placa, na doutrina. Quando eu obedeci, já tinha batizado numa outra denominação que era bíblica. E quando eu fui para essa, eles falaram que eu tinha que batizar de novo, porque senão eu ia perder minha alma. Então, mas depois que eu fiz isso, eu fiquei pensando, mas peraí, como assim? Ele me batizou em nome do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora o outro vem aqui e batiza também igual. Qual a diferença? Aí começou a abrir minha mente. Só que eu era criança. Meus pais não eram crentes. Eu tinha 100% de oportunidade de ser um criminoso, um ladrão. Eu vivia num bairro super perigoso. Mas sabe o que eu fazia? Eu gostava de ler como gosto até hoje. Eu pegava tudo quanto é livro que falava de Deus, eu lia. Eu lia tudo quanto é livro que falava de Deus. Então, para voltar lá no assunto, para não ficar muito bagunçado aqui, vocês não entenderem nada, comprem, invistam nos vossos filhos. Comprem livrinhos para eles colorirem, que fala de Davi, que fala de Sansão, entendeu? Comprem livrinhos do Novo Testamento. Hoje até na internet você acha historinhas para criança
que fala: não deixe as suas crianças serem doutrinadas por esses espíritos demoníacos que vão entrar aí. Que vai entrar, tá? Já está entrando. Eles vão ficar bravos comigo que eu estou falando, mas eles não têm culpa. O espírito vai tomar eles. Eu aconselho vocês que ensinam essas coisas, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. E diante de Deus não vai ter justiça. Ou melhor, diante de Deus terá justiça. Aqui na terra não tem. Então, voltando lá na igreja, fizeram uma igreja e tal, ia ter a festa do orgulho, pontinhos, que eu não vou falar, porque eu não tenho nada contra essas pessoas. Mas, irmão, por que fazer essa festa dentro de uma igreja, misturar Deus com isso daí, irmão? Vocês querem fazer isso aí? Faz longe, não mistura Deus, pelo amor de Deus. O que aconteceu? Caiu um raio em cima da igreja, eu vi a foto, parecia uma espada. Interessante que eu não vi chuva, só vi o raio. Escureceu tudo e caiu aquele raio. Pegou fogo na igreja, acabou com tudo, irmão. Agora, fica uma questão. Foi um castigo ou foi assim uma coincidência? Eu não vou dizer que foi castigo, nem vou dizer que foi coincidência. Julguem vocês. Porque o que eu falar aqui, irmão, vai servir contra mim. Porque tem gente que a gente, mesmo falando com carinho, mesmo dizendo que a gente não é, eles vão entrar aqui e vão meter o porrete. Só que isso é heresia. Tá? E isso é heresia. Cada um, ontem mesmo eu vi um jovem que tem essa parte, eu respeito ele e tudo, mas eu achei muito bonito o vídeo que ele fez. Eu não vou falar o nome dele aqui, mas achei muito bonito, porque ele explicou que é pecado, que ele sabe que é pecado, e que Deus não se agrada do orgulho. Tudo que ele falou certo. Então como é que eu vou dizer que uma pessoa dessa vai para o inferno? Eu não posso dizer nada, irmão. Eu não sou Deus. Pelo amor de Deus, eu não posso condenar ninguém. Ninguém. Que até na última hora Deus pode fazer uma conversão. Então como é que eu vou apontar o dedo para uma pessoa dessa? Eu não posso. Às vezes passa alguém por mim, me cumprimenta, eu vejo que eu cumprimento, tudo bem? Bom dia, bom dia. Ó, tenha um bom dia. É isso que eu faço. Isso daí, eu não posso disseminar o ódio. Eu não posso chegar aqui e falar isso é do diabo, tem que desprezar, jogar fora, pôr na cadeia, bater, matar. Isso daí não é de Deus falar isso, irmãos. Eu quero ajudar. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar com o meu discurso. Se o meu discurso não pode ajudar, atrapalhar eu não quero. Eu só acho que as pessoas têm que ter cuidado, não misturar as coisas de Deus com coisas profanas. Porque o profano, Deus não se agrada. E aí a pessoa vai sofrer, não adianta, porque não sou eu que falei. Aí tem muita gente, ó, esses dias uma jovem rasgou a Bíblia. Um evento aí de uma determinada denominação que adora o fulano aquele. Irmãos, ele pode adorar o que ele quiser. Ele pode adorar o diabo, pode adorar Satanás, pode adorar o Abaddon que vai sair lá debaixo do rio Eufrates, pode adorar quem ele quiser. A minha missão é pregar Jesus Cristo para ele, certo? E dizer para ele que aquilo é uma heresia. Agora, se ele não quiser crer, problema dele, a minha parte eu fiz. Só que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ele não vai dizer que ninguém falou nada, certo, irmão? Agora, pegar uma Bíblia em cima de um púlpito ou de um lugar, sei lá, eu vi no vídeo, a pessoa rasgar a Bíblia. Pelo amor de Deus, irmão, se me derem um livro dessas pessoas, eu não rasgo. Ah, você vai ver como é que é? Não, não vou ver nada. Simplesmente, eu não vou rasgar na frente da pessoa, para mim não me serve. Eu vou desfazer daquele livro sem a pessoa ver, para não magoar a pessoa, para não achar que eu estou discriminando. Eu posso pôr num lixo da minha casa e pronto. Ah, mas você está falando que vai pôr. Se a pessoa não gosta da Bíblia, não precisa rasgar em plenário. Ela que jogue fora, problema dela. Agora vir perseguir, rasgar, como se fosse um livro mau.
Pelo amor de Deus, o que tem de mal aqui, meu? Só fala de amor. Ah, mas no Velho Testamento aconteceu isso, Deus mandou fazer aquilo. Irmão, é porque você não estuda, é porque você não vê, não lê. Você lê só o superficial, você não vê o futuro. Deus conhece o futuro. Eu vou te dar um exemplo. Presta atenção que nós já vamos encerrar. Imagine que você encontre um monte de cobrinha, tudo pequenininha, com fome. As cobrinhas bonitinhas, pintadinhas, são pequenininhas. E você olha assim e fala, ah, que dó, vai morrer todos esses bichinhos. E você leva para cuidar na sua casa, achando que vai domesticar elas. Daqui a pouco elas crescem. A primeira pessoa que ela vai picar é você. Tá entendendo? Não era melhor você, já que você viu aquele ninho ali, não era você melhor ou mandar para o Instituto Butantan em São Paulo para eles aproveitar o veneno para fazer tem um nome, antídoto para quem for picado, ou seria o melhor, né? Agora, se for causar prejuízo para morder alguém naquele momento, é melhor você eliminar, né? Porque antes morre uma cobra do que morrer uma pessoa também, né? Aí você leva para tua casa? Não leva. Não leva. Por que você não leva? Você sabe que vai te dar prejuízo. Então Deus, ele já sabe quem vai dar prejuízo. Ele já sabe que aquela raça não presta, que não vale nada. Que vai crescer. Ó, irmãos, eu tive num lugar, no Oriente Médio, vinham crianças assim, ó, querendo vender coisas para nós. Nós estávamos com o carro de Israel. Israel não estava fazendo nada. Nós estávamos chegando perto da fronteira. As crianças queriam vender para nós. E nós até íamos comprar para ajudar. Mas eu percebi que tinha pessoas maiores do outro lado que estavam coordenando as crianças. E nós não tínhamos dinheiro trocado. Se nós dessemos um dinheiro grande, ó, eles não devolviam mais. Então não deu para nós comprar. Sabe o que o menininho pequeno fez? Era pequenininho. Ele pegou um isqueiro, acendeu o isqueiro, foi perto do tanque do carro, abriu a tampa do tanque e ameaçou jogar o isqueiro dentro do tanque do carro. E era pequenininho. Agora imagine uma filha pequenininha sua dentro do carro. Imagine uma criança, um nenenzinho dentro do carro. Aí você vai ter dó daquele pequenininho lá, tadinho, ele não foi educado. Ele foi educado assim. Ele foi educado para odiar os cristãos. Ele foi educado, tem muitos que são educados para matar, para fazer mal, fazer terrorismo, para se tornar um homem-bomba. Olha, irmãos, eu quero dizer para vocês que isso tudo é fruto de heresia. Porque também isso é heresia. É uma heresia. Eles ensinam essa heresia lá na doutrina deles, que se a pessoa morrer por causa da doutrina deles, vai para o céu, né? E nas igrejas cristãs? Está tendo tanta heresia. Esses dias eu vi, irmão, a dança do sapato e não sei o quê, e tem que levar foto, e tem que levar toalha, e tem que levar não sei o quê, traz isso, traz aquilo. Parecia mais um centro de umbanda, que eu não tenho nada a ver com isso também, se a pessoa... É melhor a pessoa ir no centro de umbanda, porque pelo menos ali está fazendo a coisa dentro da legalidade deles lá. Eu não vou falar mal deles. Eles têm a legalidade deles, eu respeito, tá lá. Eles têm que respeitar a minha. E eu não é porque eu não sou que eu vou ficar xingando ele, não. Mas eu acho errado, dentro de uma igreja evangélica, a pessoa fazer a mesma coisa que se faz lá. É a mesma coisa eu ir lá e querer fazer um culto evangélico. Eles não vão gostar. Então nós temos que saber respeitar o nosso lugar e executar a doutrina de Cristo, que é solo as Escrituras. Porque solo as Escrituras, só ela é que converte, é que transforma, que tira o homem do abismo e que faz o homem caminhar em caminhos retos. Heresias dentro de igrejas estão assim, ó. Temos que tomar cuidado. E apostatar da fé, muita gente fala aí, ó. Já vai encerrar, tá? Apostatar da fé, a pessoa fala assim, que ele deixou da igreja, apostatou da fé. Não.
Às vezes ele deixa da igreja porque a igreja apostatou da Bíblia. A igreja diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, sendo que ela é a palavra de Deus. Certo? A igreja diz que não pode estudar a Escritura, sendo que Jesus Cristo falou para examinar a Escritura. Certo? A igreja fala assim que não aceita batismo de outra igreja e que os irmãos cristãos da outra igreja não são irmãos, sendo que o Senhor Jesus Cristo não falou isso. Ele falou assim para os apóstolos, quando os apóstolos encontrou alguém, pregava, estava pregando e não estava junto com eles. Aí eles falaram, mestre, encontramos um que estava pregando e não estava conosco, nós íamos mandar ele parar. O que o Senhor Jesus falou? Aquele que não é contra nós é por nós. Ele não mandou parar. Então tudo isso, irmão, é uma questão herética que essas pessoas criam. Aí eu vou ficar num lugar aprendendo heresia? Eu não vou, eu vou sair. E quando eu saio, o que eles falam? É um apóstata, é um pecador, é isso, é aquilo outro. Aí você fica com medo de tomar uma decisão, porque né, cada um tem sua família, cada um sabe o que faz. Mas o conselho que eu dou, irmão, ore bastante, fuja da heresia, fuja e tenha a Bíblia Sagrada, só ela, como a tua regra de fé. Eu não quero dizer que você não pode ler um livro assim que te instrui algum assunto que você não sabe. Porque tem coisas que a gente não conhece. Tem coisas históricas que eu não conhecia. Né, irmão? E eu precisei ler para me conhecer. Por quê? Porque não está... Se for escrever tudo mesmo certinho, essa Bíblia aqui tem que ser... Só ela, só não ia dar. Ia ter que ter umas 1000 dessa daqui. Né? Até João falou... Se fosse escrever tudo que o Senhor Jesus Cristo falou, não caberia em livros. Irmãos, Deus abençoe vocês. Espero que vocês entenderam. Fujam da heresia. Observem a palavra. Veja muito bem. Veja se você está escutando falar de Cristo. Tem igreja que não fala de Jesus Cristo. Só fala que Deus vai te dar carro, te dar casa, te dar isso, te dar aquilo. Isso é um evangelho da prosperidade. Isso aí é contrário à palavra de Deus. Aonde você viu o Senhor Jesus falar isso? O Senhor Jesus falou assim, no mundo tereis aflições. O Senhor Jesus falou assim, se vos perseguiram a mim, também hão de perseguir a vós. O Senhor Jesus falou assim, não pensais que eu vim trazer paz na terra, porque haverá pai contra filho, irmão contra irmão, reino contra reino, nação contra nação. E aí, o ano passado, um pregador aí, irmão, eu não vou falar o nome lá de São Paulo, muito famoso, ele pregou assim, que o ano de 2023 ia começar com uma bênção lá no Brasil, que ia ser uma bênção no Brasil e que Deus aí ia começar a abençoar, que o Brasil ia crescer, ia prosperar, já no início do ano. Vocês viram o que aconteceu e o que está acontecendo. Eu oro para que o Brasil prospere. Mas, irmão, vai pregar o evangelho, irmão, pelo amor de Deus. Ensina esse povo a fugir do pecado, irmão. Esquece um pouco essas coisas aí. Irmão, acorda, irmão. Fala mais de Jesus Cristo. Você vai se sentir melhor, irmão. E se você for perseguido nesse lugar, sai daí e vai embora, irmão. Vai para outro canto, não importa. Olha, irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Uma época eu estava até com vontade de retornar, sabe? Para ver se eu podia ajudar. Mas eu fiquei pensando no Martinho Lutero, a história dele. Martinho Lutero, ele fez aquela reforma e ele achava que ele ia conseguir reformar, né? Que ele ia conseguir transformar. Mas não conseguiu. Deu foi uma guerra. Se você for estudar a história de Martinho Lutero, deu uma guerra, até morreu gente. Até Martinho Lutero teve que se esconder para traduzir a Bíblia, lá no castelo. Ele era músico, por isso que ele compôs aquela música Castelo Forte é o Nosso Deus. Foi ele que escreveu aquilo ali. Irmãos, Deus abençoe a todos. Eu talvez saia um pouquinho da linha que eu queria falar, mas eu acredito que vocês entenderam. Se vocês... tem um recado para dar aqui. Tem uma irmã que pediu para mim falar um assunto. Irmã, ela sabe quem é. Você mandou para mim um assunto. É uma irmã muito
assim, que nós temos muito carinho por todos vocês, por ela também, para nós abordar esse assunto. Eu não esqueci, tá, irmã? É porque esse assunto de hoje, para mim, é um assunto mais relevante, não que o da irmã não seja. Amanhã, com a ajuda de Deus, eu já tenho aqui o que a irmã pediu, nós vamos fazer um estudo a respeito disso, tá bom, irmã? Deus abençoe a todos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso eterno Deus. Amém e amém.